Nessa aula, vamos falar sobre Adjustment Layer, ou seja, a camada de ajuste, como ela funciona e para que serve, e também um pouquinho sobre correção de cores dentro do Premiere. É evidente que o tema correção de cores é muito amplo, e como estamos num treinamento básico, eu acho ainda importante que você tenha uma breve noção para pelo menos entender o processo e certamente mais para frente se aprofundar no assunto devido à sua importância. Mas vamos lá. Primeiro entender o que é uma Adjustment Layer. Você vê que eu tenho aqui em minha timeline dois vídeos. Vou dar um play, tem um primeiro vídeo e logo na sequência coloquei um outro vídeo, inclusive um não tem nada a ver com o outro, ou seja, não é uma sequência. Agora imagine o seguinte, imagine que você precise aplicar o mesmo efeito nos dois vídeos. Você teria que, obviamente, clicar em Effects, procurar o seu efeito, vamos procurar aqui, por exemplo, Black and White, aqui está, um efeito para colocar o meu vídeo em preto e branco. Eu teria que enviar o Black and White para o primeiro vídeo, voltar, clicar em Black and White novamente, e enviar para o segundo vídeo. E ainda assim, tratá-los de forma separadas e individual dentro da aba Effect Control, ou seja, tratar o vídeo 1 de uma forma e tratar o vídeo 2 de outra forma dentro do Effect Control. Tudo bem que eu estou falando de um efeito, o que talvez não seja até nem tão complicado assim, mas imagine uma situação onde você tivesse que aplicar diversos efeitos de correção de cor, entre outras opções, para vários vídeos diferentes. Isso sim poderia te dar muito trabalho. Então eu vou dar um Ctrl Z para eliminar aqui o Black and White. Vou novamente clicar na aba Project, clicar com o botão direito do mouse sobre essa área, clicar em New Item e agora sim escolher o Adjustment Layer. Vou clicar, uma pequena tela de configuração é aberta me perguntando se eu quero manter as configurações que os meus vídeos estão criados, que seria 1920 por 1080, se eu quero permanecer com a mesma quantidade de frames por segundo, nesse caso vou colocar 30 frames por segundo, que são os frames dos meus vídeos, e o Aspect Ratio. Enfim, vou clicar em OK e aqui na área de projetos eu já tenho a minha Adjustment Layer, que inclusive eu posso clicar com o botão direito, clicar em Rename e dar um nome específico. Para esse exemplo, vou utilizar o nome preto e branco. Poderia ser, por exemplo, correção de cor. Agora eu vou clicar em preto e branco e arrastar para a minha timeline. Você observa que a minha camada é muito menor do que inclusive o primeiro vídeo, quiçá do segundo. Então eu vou clicar na borda com esse ícone demarcado, clico seguro e arrasto até que essa camada ocupe todo o tempo dos meus dois vídeos. Agora o que vai acontecer é que tudo que eu jogar para a camada de ajuste, que nesse caso se chama preto e branco, valerá para tudo que tiver abaixo. Nesse caso, para os dois vídeos que estou trabalhando. Vamos testar? Vou clicar em Effect, vou pegar o mesmo efeito Black and White e vou jogar para a camada de ajuste. Note que o primeiro vídeo está em preto e branco e o segundo vídeo também está em preto e branco. A vantagem é que eu posso tratar a configuração desse efeito no painel Effect Control de uma única vez para os dois vídeos. Vamos exemplificar, modificando, por exemplo, o Blending Mode de normal para Multiply, ou então de normal para Darker, ou então para Screen, ou então para Overlay. Você vê que a modificação ela tem efeito para os dois vídeos. Vamos voltar ao normal e esse é o conceito da Adjustment Layer, ou seja, você consegue dar um tratamento único a todos os vídeos que estão abaixo dessa camada. Guarde isso porque fatalmente em algum momento de suas produções isso lhe será muito útil. Lembrando que a camada de ajuste existe em outros softwares da família da Adobe, como por exemplo o Photoshop e o próprio software de pós-produção, o After Effects. Então é um conceito importante que a partir desse momento você já pode usufruir. Vamos prosseguir então falando de um universo muito amplo que é a correção de cor. Eu vou inclusive utilizar uma camada de ajuste para exemplificar esse tipo de recurso dentro aqui do nosso projeto. Eu vou remover o preto e branco e para isso eu posso vir aqui em Effect Control, clicar em Black and White e pressionar o Delete do meu teclado. Pronto, agora minha camada está limpa. Vou voltar à aba Projeto e vou renomear de preto e branco para correção de cor. Já tenho uma camada preparada para receber os ajustes de cor que vou aplicar.
Bom, vamos lá. Como eu disse então, a correção de cores no Adobe Premiere é um assunto que merece um aprofundamento. O que vou fazer aqui é apenas te mostrar algumas possibilidades e por onde começar para que você possa ter um norte e aí sim se aprofundar numa área que eu entendo ser bastante importante. Os vídeos que eu estou trabalhando aqui no meu Premiere são vídeos que eu baixei lá do Pixabay. Então são vídeos com ótima e excelente qualidade de gravação. É importante entender que tudo começa na origem. Não existe mágica. Então é muito importante que o seu material bruto já seja bom o suficiente para que você faça apenas um tratamento e o melhore ainda mais dentro do Premiere. Não adianta você trabalhar com o vídeo com ruído, uma imagem distorcida ou até mesmo uma iluminação imperfeita e tentar fazer com que aquilo fique muito bom. Como eu disse então, é importante se preocupar e entender também qual é o propósito daquele trabalho. Hoje, por exemplo, vemos muitos vídeos sendo publicados no YouTube e feitos com excelentes câmeras e em alguns casos até mesmo com aparelho celular. Quando você tem uma preocupação com a iluminação, por exemplo, isso já ajuda bastante. No caso de uma filmagem de um programa para a TV ou cinema, é evidente que as câmeras serão super profissionais e isso ainda facilita ainda mais a pós-produção dentro do Premiere ou então do After Effects. Levando em consideração então que eu já tenho vídeos com excelente qualidade, eu recomendo que você abra, por exemplo, clicando em Window, Workspace, a visualização da opção Color. Eu vou clicar e você vê que a minha Workspace muda completamente, inclusive colocando aqui ao lado direito uma janela chamada Lumetri Color. E é sobre ela que vamos falar. Eu vou minimizar aqui as opções para que você entenda que temos a Basic Correction, Creative, Curves, RGB Curves, Hue and Saturation Curves, entre outras opções que podemos customizar para melhorar o nosso vídeo. E é exatamente utilizando o Lumetri Color que você vai atingir resultados excelentes. Mais uma vez ressalto a importância de você se aprofundar no quesito colorização, o que inclusive é uma profissão. Existem profissionais que tratam exclusivamente de imagens de vídeos. Essa Workspace, além do Lumetri Color, me mantém a minha tela de preview, a minha timeline, obviamente, e aqui ao lado esquerdo, uma tela gráfica do Lumetri Scopes, você pode ver aqui na parte superior, que também é bem importante. Então vamos começar a entender. Eu vou expandir o Basic Correction, correções básicas. A primeira coisa que eu vejo é um drop-down de Input LUT. Clicando nesse drop-down, eu tenho alguns presets que podem, de forma automática, aplicar alguns efeitos no meu vídeo. Vamos, por exemplo, aleatoriamente clicar em um desses efeitos e ver que já tem um resultado bem diferente do vídeo original. Lembrando que esse efeito está sendo aplicado na minha camada de ajuste e não está interferindo diretamente no meu vídeo. Então eu tenho aqui o efeito que eu apliquei nos dois vídeos, mas quando eu tiro a camada de ajuste, eu tenho então o vídeo original. Então aqui está o vídeo original e andando um pouco mais com a agulha, os ajustes que eu apliquei utilizando um dos presets do nosso LUT. Vamos aplicar um outro de forma aleatória, Phantom Gamma. Veja bem que ele realmente faz uma exposição maior, deixando inclusive o meu vídeo bem mais claro do que o vídeo original. Vamos voltar aqui, tem o vídeo original e andando um pouco mais o efeito aplicado, tanto no primeiro quanto no segundo vídeo. Esses LUTs também podem ser encontrados com facilidade na internet. Às vezes profissionais que trabalham com o Premiere criam essas configurações e disponibilizam na internet para download, algumas pagas e algumas gratuitas. São configurações que ao longo do trabalho deles, eles vão entendendo que sejam legais ou importantes de serem utilizadas em outras produções. E aí eles vão, como se fosse uma comunidade, disponibilizando isso na internet. E vou remover, clicando aqui em Input LUT, clicando em None. Com isso, meu vídeo volta ao normal, tanto o primeiro quanto o segundo. Mais abaixo ainda dessa opção de LUT, nós temos o White Balance, um termo muito comum que você encontra não só na parte de vídeo, mas como também em fotografia, que é o balanço do branco. Você pode identificar elementos no seu vídeo que notadamente deveriam ser totalmente brancos, como por exemplo a camisa desse personagem que está andando de
motocicleta, é uma camisa branca. Então eu posso utilizar esse branco como referência, inclusive clicando no conta-gotas, indo até esse branco e sugando a sua cor. Você observa inclusive que imediatamente a temperatura e a opção Tint logo abaixo são modificadas. Vou dar um Ctrl Z para voltar ao normal e repetir o processo. Vou clicar no conta-gotas, fique observando aqui a temperatura e o tint. Vou clicar na camisa do personagem e olha o que acontece. Automaticamente a cor do nosso vídeo é modificada. Eu posso fazer dessa forma ou posso simplesmente ignorar o conta-gotas e trabalhar da forma como quiser nos slides, no slide de temperatura e de tint. Vamos levar em consideração que quanto mais eu puxo o slide de temperatura para a cor azul, mais frio vai ficando a minha imagem. E obviamente do lado oposto, levando o slide para a cor vermelha, mais quente vai ficando a minha imagem. A mesma coisa serve para o tint. Trazendo o slide para o lado verde, eu consigo uma outra tonalidade para o vídeo. E dependendo do trabalho que eu esteja realizando, isso pode ser interessante ou não. Normalmente o tom de verde pode ser associado ao tom de azul. Então, se eu estiver utilizando e procurando uma imagem com uma temperatura um pouco mais fria, eu posso também, em conjunto, trabalhar a tonalidade de verde mais abaixo. Assim como, usando uma temperatura mais quente, eu posso levar o meu slide em direção ao rosa. E aí eu consigo obter um resultado diferenciado. Lembrando que tudo isso está sendo aplicado em minha Adjustment Layer, nessa camada de cima. Vou correr um pouco para o lado e eu vejo então a minha imagem original e passando para cima da minha Adjustment Layer, eu tenho aqui o efeito aplicado. Isso então, acredito já ter ficado claro na cabeça de vocês. Vamos voltar a camada para o início e prosseguir. Uma outra coisa importante de ressaltar é a sensibilidade. Sempre que estamos trabalhando com correção de cores, precisamos confiar em nossa sensibilidade de acordo com o tipo de trabalho que estamos realizando. Não existe uma fórmula mágica que eu possa te passar aqui para que todos os seus vídeos fiquem com a qualidade que estamos mostrando. Cada vídeo tem a sua personalidade, tem a sua iluminação e tem a sua história. Então, a sua sensibilidade na hora de fazer o ajuste é o mais importante. Para que isso fique cada vez mais apurado, a recomendação é que você busque referências, analisando filmes de diversos estilos, analisando programas de televisão, analisando animes e analisando aquilo que está dentro do seu espectro de trabalho ou então alguma coisa que te chame a atenção dentro do seu hobby, que nesse caso seria edição de vídeos. Prosseguindo aqui com as configurações que estamos trabalhando, como eu disse então, você pode trabalhar os slides de forma manual, aplicando aqui os efeitos de uma forma um pouco mais suave para chegar em determinados resultados. Mais abaixo temos a opção de Tone, onde, por exemplo, podemos trabalhar o contraste desse vídeo, aumentando ou diminuindo. Isso fica ao seu critério. Temos os Highlights, onde podemos dar uma exposição maior aos elementos de nossa cena. Temos os Shadows, que são as sombras, que você também pode controlar na guia deslizante do slide. Podemos amplificar os brancos, e já que aumentamos as sombras, posso diminuir um pouco o preto. Temos o slide de saturação, que deve ser tratado com muito cuidado. Caso você exagere nesse item, seu vídeo pode ficar um pouco desconfortável para a visualização. Mais abaixo temos o Creative, vamos expandir, e temos alguns ajustes específicos, como por exemplo o Vibrance. Aumentando essa opção, observe como o nosso vídeo ganha vida, assim como também trazendo um pouco para trás, você também vê como a tonalidade das cores fica um pouco morta. Então você pode fazer esse ajuste de forma delicada para acertar algumas imperfeições. Mais abaixo também temos a aba de saturação. Vamos falar um pouco de Curves. Temos o RGB Curves e o Hue and Saturation Curves. Expandindo o RGB Curves, eu tenho o branco, o vermelho, o verde e o azul. Eu posso trabalhar essas cores de forma separada. Vamos entender então. Eu vou trazer a agulha aqui para o próximo vídeo, que é o vídeo da praia. E aqui, como eu disse, posso trabalhar as cores separadamente. Vamos clicar no vermelho e aí com o mouse você vê que eu posso criar pontos nessa linha. Vou criar dois pontos, um aqui
e um pouco mais acima. Selecionando esses pontos, eu posso começar a mexer apenas na tonalidade do vermelho. Você observa inclusive aqui ao lado esquerdo, no Lumetri Scopes, que cada vez que eu altero a configuração desse gráfico, as cores aqui também são modificadas. Seria um pouco complicado para uma aula introdutória eu entrar em muitos detalhes sobre essa questão gráfica. É por isso que eu digo que é importante que você se aprofunde um pouco mais dentro das opções de correção de cor. Então eu posso, voltando ao assunto, modificar as tonalidades do vermelho, assim como, por exemplo, as tonalidades do azul. Basta eu selecionar aqui o azul, marcar 1 ou 2 pontos e trabalhar graficamente e individualmente os tons de azul do meu vídeo. Eu vou diminuir um pouco aqui a minha camada de ajuste, só para eu ver como ficou o vídeo com o efeito e aqui o vídeo sem o efeito. Você vê que mexendo na tonalidade de azul eu consegui um brilho diferenciado. Vamos voltar? Não que isso seja o melhor ou o pior, apenas estou te mostrando a possibilidade de trabalhar cores separadas dentro do Lumetri Color. Assim como mostramos algumas opções, temos ainda outras que eu disse anteriormente. Todas elas são passíveis de configuração e você pode trabalhá-las individualmente para melhorar sempre a qualidade do seu vídeo. Gostaria apenas de ressaltar que é muito importante que você apure a sua sensibilidade. Você pode, por exemplo, estabelecer critérios para fazer um tratamento de um vídeo que seja voltado para o suspense e inclusive criar aí um preset padrão para utilizar sempre que os seus trabalhos exigirem essa característica. Ou então um preset ou uma configuração específica para vídeos que sejam feitos em estúdio, assim como vídeos externos que são gravados à luz do dia. Você pode criar diversos critérios e ir anotando isso, porque em um determinado momento o procedimento vai ser extremamente natural. Então aprofunde-se, estude mais e te vejo na próxima aula.